Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Aguardando aí a chegada de vocês, para a gente alegremente começar mais um Evangelho nesse domingo, nessa tarde de domingo. Maristé chegando aí também, Mônica, Otávio, Eliane, bom revê-los. Embora sem ver o rosto, estou vendo só a fotografia, mas é sempre bom esse reencontro. Dora também chegando aí, Ivana, Elisângela, sejam todos bem-vindos. Vamos ver mais quem chega aí. Edilene também chegando aí, Solange. Coisa boa, vocês todos chegando aí para a gente ter mais um culto do Evangelho. Giovanni e Cleide também chegando aí. Vamos então para o sorteio da nossa página de 25 a 238. Quero ver quem vai me dar o primeiro número aí. O primeiro número para a gente ler na noite de hoje. Boa noite aí a todos. O número de 25 a 238. Elisângela foi mais rápida hoje, escolheu o número 137. Então hoje é a nossa página de estudo, de reflexão vai ser a de número 137. Muito obrigado, Elisângela. E se porventura alguém mais estiver sugerindo aí, Giovanni também colocando aí 90, obrigado. Dora 25. Mas a Elisângela foi mais rápida, vamos ficar com 137. Obrigado aí, Giovanni, a Cleide, a Dora e a quem mais esteja sugerindo. Lembrando que lá pelo direct, vocês podem solicitar um trecho do Evangelho para que a gente faça a leitura. A gente combinou logo nos primeiros Evangelhos, Zé Carlos chegando aí também, que a gente alternaria, uma semana sendo sorteado, na outra semana podia ser a sugestão feita aí pelo Zap ou pelo esqueci agora o nome do dispositivo que tem aí, Direct, né? Para que a gente possa também ler aquele trecho que eventualmente alguém tenha um interesse particular por ele. Né? Mas hoje a gente vai ficar com a página 137 aí de Elisângela, página 137, vamos verificar onde é essa página, qual é o capítulo. Página 137. Página 137 começa na 134, ou a gente vai para Elaine também chegando aí, Daniela, Alane, Luzia, sejam todos bem-vindos. Então, Elisângela, nós temos aí a página 137, então nós vamos para 139 ou a gente volta para a 134. Vamos para a 139, que está mais próxima. Então, nosso trecho de hoje vai ser na página 139 deste Evangelho. Se for um outro Evangelho, a gente vai para o capítulo 13, item 17. Capítulo 13, item 17. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 13, item 17, a piedade, que é na página 139, a página mais próxima, o item mais próximo do número 137, que foi sugerido por Elisângela. Vamos fixar aqui o capítulo e o item do Evangelho de hoje. Então, nós vamos ler o capítulo é o 13, item 17. Capítulo 13, item 17. A piedade. A piedade. Vou botar esse A maiúsculo aqui. A piedade. Então, nós temos aí
O nosso estudo de hoje, a nossa reflexão vai ser, Lourdinha também chegando aí, vai ser o capítulo 13, item 17, a piedade. Cristiano também está chegando aí, Cristiano Literatura. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece, lembrando a todos, para aqueles que quiserem, não é obrigado, colocar a sua água para ser fluidificada, lembrando que a água deve ser individual, melhor que seja individual, para que na prece final, a hora que os espíritos, amigos estiverem aplicando o passe em todos nós, a gente também possa, em seguida, tomar a água fluidificada. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro contigo, para esse encontro com os amigos espirituais que nos acompanham, pelos amigos espirituais que nos ajudam, que vibram por nós, para esse encontro também de amigos e amigas que seguem o Evangelho, que são simpatizantes da doutrina espírita e que encontraram em sua mensagem Divino Mestre Jesus o bálsamo que alivia as dores, a luz que ilumina o caminho, a esperança que nos tira da ansiedade, da angústia, do desespero. Muito obrigado, querido amigo Jesus, por esta e por tantas oportunidades. Ajuda-nos a compreender cada vez mais o sentido da vida, o sentido das oportunidades, das conquistas, das lágrimas, das alegrias, para que possamos não mais repetir o que já fizemos em outras vezes, teimando nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. Pedimos ao Senhor também, em benefício daqueles que sofrem, daqueles que estão infelizes, daqueles que estão angustiados, deprimidos, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, para que eles recebam mais intensamente, retirados dessa reunião, desse encontro, as energias de que necessitam de esperança, de alegria interior. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão desencarnando no dia de hoje, aqueles que desencarnaram recentemente, os nossos entes queridos que estão na espiritualidade e se alegram por esse encontro, onde procuramos nos educar cada vez mais pelo princípio da imortalidade, da caridade, do bem e da paz. Muito obrigado, Jesus amigo, mais uma vez, e dá-nos a sua bênção e a sua paz e a sua proteção hoje e sempre. Vamos então à nossa leitura. Fátima também chegando aí, Sandra chegando também, Maria José Andrade, sejam todos bem-vindos, Lili também chegando aí, todos muito bem-vindos. Então, nós estamos com o nosso capítulo fixado aí, que é o capítulo 13, item 17, a piedade, nesse livro, na página 139, 139. Vamos então à leitura do texto. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento.
o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes as mãos seguras e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não choqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta no contato da infelicidade alheia, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo, que faz vibrar o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da vida e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mais celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Esse é o texto do espírito Michel, lá de Bordeaux, em 1862. Estou sabendo aqui que o som está cortando. Realmente, muita gente está dizendo que o som está cortando, o áudio está cortando. Poxa, de vez em quando esse probleminha está aparecendo. Nós vamos aqui tentar fazer aquela modificação que nós fizemos outro dia. Só um instantinho aí, por favor. Vou tentar mudar a minha rede aqui para botar no 4G. Só um instante. Só um instante aí, vocês todos. Melhorou. Mônica também está dizendo que melhorou. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, com certeza, o trecho lido ficou com algumas partes, não é? Que vocês não ouviram. Não é? A gente estava lendo aqui, piedade, item 17, não é? Que está aqui na nossa página 1 de 9. Vamos ver aqui. Acho que começou a cortar já no finzinho do texto, ou muita gente ficou, voltou a cortar de novo. Poxa vida, eu não sei o que está vendo aqui com a rede, não é? Mas, só um instante, deixa eu ver se eu cortando de novo, né? O Otávio está dizendo aqui, eu vou aqui, gente, só um instantinho. Agora vamos ver, vou colocar aqui o nosso fone de ouvido para ver se melhora. Só um instante.
Estou colocando fone de ouvido para ver se melhora. Está cortando ainda. Seu Nelson, dona Raimunda. Então, pessoal, continua cortando ainda. Quero ver aqui agora o feedback de vocês para ver se continua cortando. Eu mexi aqui para ver se está ruim ainda. Deixa eu ver. Vamos ter um feedback aí agora. Melhorou? A Elisângela está dizendo que melhorou. Melhorou agora. Dora não, está dizendo que não. Daniela está dizendo que sim. Maristé está dizendo que melhorou. Vamos ter paciência, né, gente? Essas redes da gente. Vamos seguir então, viu? Normal agora. Vamos seguir. Então nós estávamos lendo aqui o capítulo 13, item melhorou. Ok, obrigado pelo feedback de vocês. Obrigado pela paciência e desculpe aí o transtorno. Então vamos lá. A gente estava falando da piedade. Sei que cortou alguns trechos aí da leitura que a gente estava fazendo. E lembro sempre que é importante todos nós termos esse livro em casa para a gente ler juntos, né? Para não ficar dependendo só da minha leitura. Então a gente está dizendo que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Olha que coisa interessante, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, o que seria essa piedade? Ele diz o seguinte, olha, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Vamos comentar essa frase aqui agora. Amanhã é o dia 2 de novembro. É o dia que, culturalmente, a gente trabalha, né, o dia de finados. Eu não gosto dessa palavra finado, porque finado quer dizer fim. Quer dizer que acabou. Com certeza, a gente vai ter uma época na humanidade em que o nome desse dia não vai ser mais dia de finado, né? Vai ser o dia dos nossos amigos que partiram para a realidade espiritual, mas não finados. Aliás, a gente coloca na pedra lá no túmulo uma expressão que é muito ruim, eu acho ela muito triste, muito fora de propósito, que é aqui jaz, né, jazigo perpétuo, aqui jaz. Jaz é uma coisa que fica ali para sempre. Tem até dizendo assim, jazigo perpétuo. Então, gente, o dia de finados, não vamos pensar nesse dia de finados como o dia em que as pessoas finalizaram a sua vida, o dia em que elas deixaram de existir. Não. A doutrina espírita, resgatando o conceito do Evangelho, o conceito que Jesus trouxe para nós, nos lembra sempre que nós somos espíritos eternos. Então, vamos falar da piedade em relação à desencarnação, em relação aos nossos entes queridos, né, que estão desencarnados. Então, por exemplo, às vezes a gente chega em um lugar, e pode ser num velório, e a gente encontra alguém sofrendo a sua dor do luto, a dor da separação. E às vezes essa dor é tão desesperadora que a pessoa está chorando ali no desespero porque é o fim. O desespero porque minha mãe morreu, meu pai morreu, minha esposa morreu, meu filho morreu. Isso é muito duro, gente. E quando a gente chega numa casa ou a gente encontra com alguém que está passando por isso, é um sofrimento. É um sofrimento. A gente às vezes chega, a pessoa está chorando. Olha o que o texto diz aqui, ó. Deixai vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, se a gente encontrar alguém sofrendo muito,
porque o seu ente querido desencarnou, mas principalmente se essa pessoa não for espírita. Porque se ela não for espírita, o desespero dela e o sofrimento é maior ainda. Porque ela está chorando a perda, ela está chorando que não sabe o que vai acontecer. O desespero é muito grande, ela acha que ficou só. Ela acha que Deus foi injusto porque levou o filho, levou a mãe, levou o pai. E agora o que vai ser de mim? A pessoa diz isso. E a pessoa enxerga o outro que partiu como tendo partido ou morrido. É muito difícil, é muito duro. E aí eu volto a lembrar, principalmente se essa pessoa não for espírita. Então, se ela não for espírita, nós não devemos chegar com a nossa, às vezes, petulância. Eu vou usar esse termo para a gente ter muito cuidado. Às vezes, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente fica petulante. Né? Imagine alguém que sabe, né, muito de matemática. Aí chega diante de uma pessoa que não sabe muito de matemática, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer uma operação de aritmética. Aquela pessoa que sabe matemática, ela fica petulante, vaidosa, prepotente, né? Achando que o outro, né, é menor, o outro não merece consideração. Aquela atitude jocosa muitas vezes. Então imagine o espírita que conhece desse assunto da desencarnação, conhece que temos a imortalidade, conhece que temos a esperança de que a vida continua, de que a vida espiritual é dinâmica, de que nós podemos continuar nos encontrando na hora que nós dormimos à noite. Podemos até não ter consciência imediata disso, e algumas pessoas até têm. Nossos irmãos podem ir nas reuniões mediúnicas, né, falar da sua dor, da sua alegria, da sua felicidade de estar no mundo espiritual, mandar uma carta, mandar um recado para aqueles que ficaram, para os entes queridos, para os amigos, para os parentes. Nós conhecemos isso. Então, por conhecer isso, às vezes a gente fica petulante. E o resultado dessa petulância é o seguinte: a pessoa está ali chorando, não conhece a doutrina espírita, e a gente vai no velório, ou a gente vai visitar a pessoa, ou encontrar com ela na rua, ou no trabalho, e a pessoa está chorando num sofrimento enorme. Aí o que é que a gente diz erradamente? Fulano, não chore não, a morte não existe. Por que você está chorando? A morte não existe. Se alegre, né? Deus é nosso Pai, seu ente querido não morreu, nós somos imortais. Olha que coisa, gente. Não devemos fazer isso. Temos que ter muito cuidado quando a gente for viver, quando a gente tiver a oportunidade de encontrar alguém chorando o sofrimento da partida de um ente querido, principalmente se essa pessoa não for espírita. Se encontrarmos essa pessoa chorando muito, ficamos em silêncio. Às vezes até a gente deve chorar junto. Olha o que o texto diz aqui, ó. Vossas lágrimas, quer dizer, você, eu visitando uma pessoa que perdeu um ente querido, ele diz aqui, ó, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Então, se alguém está sofrendo porque um ente querido desencarnou, vamos falar com piedade, vamos respeitar o sofrimento do outro, vamos ficar calados, vamos fazer uma prece silenciosa, vamos dar um abraço de energia, de esperança, mas não vamos ficar indiferentes ao sofrimento dele. Mostrar que nós estamos também compartilhando da sua dor faz com que o outro divida um pouco o seu sofrimento. Então, uma frase que é importante a gente dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido é dizer: não é fácil, meu amigo, não é fácil, meu irmão, minha irmã. É muito difícil esse momento para todos nós. Quer dizer, se inclua. O espírita, o cristão, ele tem que ter empatia. Ele tem que se colocar no lugar do outro. Então, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, não é fácil esse momento. É muito difícil para todos nós, independentemente da religião que a gente tem ou de não ter religião.
é um momento muito grave, muito difícil, mas tenha fé em Deus, aumente ainda mais a fé que você tem em Deus. Oremos aqui pelo nosso irmão que partiu, para que ele possa receber a nossa oração como um sinal de que nós temos fé em Deus. Talvez seja muito melhor a gente fazer isto com o irmão que está nesse sofrimento, ou se não quisermos dizer nenhuma palavra, escolhamos um lugarzinho quietinho lá no velório. Nós, se tivermos no velório, fiquemos em silêncio, em prece. Um abraço silencioso, às vezes, vale muito mais do que palavras. E se pudermos dizer alguma palavra, de afeto, de piedade, façamos isso. E se encontrarmos alguém na rua ou no trabalho, do mesmo jeito. Às vezes a pessoa chega no trabalho depois de ter se afastado porque um ente querido desencarnou, e a pessoa chega no trabalho e de vez em quando ela chora, porque ela lembra do seu ente querido, a saudade, não é fácil. E aí às vezes as pessoas estão do lado, e ficam dizendo, mas isso é besteira, isso passa, isso aí é daqui a 15 dias esqueceu. Não façamos isso. Se for o caso, vá lá, toque no ombro, diga, meu irmão, não está fácil, mas Deus lhe abençoe, Deus lhe dê coragem, força, confie em Deus, siga seu caminho, pense no seu ente querido, que é um companheiro, que continua existindo, Peça a Deus que o ilumine e peça também força para você continuar na sua caminhada. Se não pudermos dizer nada, de longe, façamos uma prece pelo bem daquele colega, daquele amigo e pelo bem também do seu ente querido que desencarnou. Então, isso é uma coisa importante, Lembrando aqui que nós estamos amanhã, no dia de finados, e um assunto também que é importante a gente lembrar no dia de hoje. A gente... Deixa eu ler aqui. Depois eu leio no final aqui os comentários. O espírita vai no cemitério no dia de finados? Não tem problema de ir no cemitério. Não tem problema de ir no cemitério. Agora, tem uma recomendação especial para os médiuns. Se a pessoa tem uma mediunidade, que essa mediunidade ainda não está educada, não está disciplinada, a recomendação é que a pessoa não vá ao cemitério. Mas isso não é uma coisa assim, não vá porque é proibido, não vá não é isso, é uma recomendação. Por quê? Uma pessoa que tem a mediunidade, ainda imatura, que não conhece o assunto, que não educou sua mediunidade, não tem a disciplina para poder sentir a presença dos espíritos, mas não se deixar envolver pela presença deles, essa pessoa deve evitar ir ao cemitério. Apenas essas pessoas cuja sensibilidade mediúnica esteja aflorada não deve ir. Mas, se você é médium e tem uma mediunidade disciplinada e educada, não tem problema, pode ir. Às vezes nós temos um parente que vai ao cemitério para depositar suas flores. E às vezes, imagine uma pessoa idosa da nossa família, uma pessoa que precisa de ajuda para se deslocar, e às vezes ela até constrangidamente chega para a gente, porque sabe que a gente é espírita, e diz assim, puxa, eu queria tanto ir no cemitério, mas eu não tenho quem me leve. Será que você não poderia me levar? Aí é a hora da caridade, gente. É a hora da piedade. Então, se alguém nos pedir para ir no cemitério, que a gente vá com todo carinho, com toda alegria, com todo favor, com todo afeto. Vamos lá, eu levo a senhora, o senhor, eu acompanho. Aí você leva as flores junto, levam. E na hora de botar lá no túmulo, você bota as flores, bota também as flores. Quer dizer, o espírita, ele tem que transcender. Não existe nenhuma dificuldade de fazer isso, entendeu? Então, o espírita, ele estando na sua casa, na sua família, ele não tem necessidade de ir visitar seus entes queridos no cemitério, porque eles não estão lá. Ok? Por exemplo, eu, particularmente, não vou no cemitério, porque não há necessidade de ir. Mas se alguém da minha família me chamar para ir, eu vou. Se alguma pessoa, que tem ainda essa necessidade de ir ao cemitério me chamar, eu vou. Principalmente se for uma pessoa necessitada.
uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, né? Mas o espírita, particularmente, não tem essa necessidade de ir ao cemitério. Aliás, esse dia de finado, no futuro, ele tem que ser vivenciado em casa. Ele tem que ser vivenciado à luz do lar. Porque a igreja mais importante do mundo é o nosso lar. Na nossa casa, fazer uma prece, o culto do Evangelho especial para os nossos entes queridos que desencarnaram. Nesse dia 2 de novembro, façamos um culto especial para eles. Apesar da gente lembrá-los todos os dias em nossas orações, mas no dia 2, façamos isso. Imaginemos flores espirituais, né? Imaginemos na hora da nossa prece, flores, um abraço, alegria, uma música bonita. Encaminhemos para eles os nossos sentimentos de alegria, os nossos sentimentos de esperança, o nosso sentimento de que em breve nos reencontraremos. Nos reencontraremos objetivamente, porque sutilmente a gente se encontra. Nós nos encontramos com os nossos entes queridos desencarnados. Eles vêm nos encontrar com a gente. Quantas vezes a gente recebe a visita de um ente querido e a gente não percebe essa visita? Sobretudo quando essa visita é sutil, é educada, é uma visita disciplinada. Vocês lembram? Quem assistiu o filme André Luiz? Lembra que André Luiz visitou a sua casa e lá, quando ele chegou, as pessoas sentiram a presença dele? Mas quem mais sentiu foi a filhinha, se não me engano ela tinha 5 anos. A menininha olhou para o retrato que estava lá no móvel e diz: mamãe, eu estou sentindo uma saudade do papai hoje, é porque ela, intuitivamente, ela sensibilizada, percebeu a presença do pai, embora não de forma objetiva, mas ela sentiu a presença do pai. E ao sentir, ela olhou para a fotografia e disse: mamãe, eu estou com saudade do papai. André Luiz chora, né, entre os olhos de lágrima, fica emocionado com a saudade da filhinha. Mas a esposa e os filhos mais velhos, pelo contrário, disseram assim: não tem que estar chorando não, quem morreu, morreu, não precisa lembrar. Aliás, é bom tirar até essas fotos daqui, para a gente não ficar lembrando desse que já morreu, acabou, não tem que ficar lembrando. Olha que coisa, né? Que disparate, gente. Então nós que somos espíritas não temos que ir para um extremo nem para o outro extremo. Nós temos que buscar o equilíbrio. Primeiro, o respeito às emoções alheias. Segundo, o respeito aos desencarnados. Então, voltando à questão de ir ao cemitério, quem precisar ir, vá. Não é pecado, não faz mal. Agora, não faz mal, vírgula. O que é que faz mal quando a gente vai para o cemitério? Faz mal ao nosso ente querido desencarnado. É o sentimento. Quando a gente chega no cemitério, se abraça com a cova, né, com a tumba lá, sei lá, o mausoléu, o que a gente queira dizer, e a gente se abraça e desesperadamente começa a chorar, começa a ter um sentimento de dor pela ausência daquele ente querido. Isso é ruim, gente. Isso é muito ruim. O espírito do outro lado entra em desespero. Então não vamos para o cemitério fazer esse tipo de drama, porque isso é muito ruim para nós, para aquele que está fazendo, tanto quanto para o ente querido, que desesperadamente não entende o que se passa, sobretudo se for um espírito ainda imaturo nas questões espirituais. Porque tem espírito que, apesar de já estar no mundo espiritual, não entende que é imortal. Não entende que é um espírito, filho de Deus. Ainda pensa que como se tivesse encarnado. Aí quando você vai no cemitério, com essa sensação de ausência física, e chora desesperadamente, aquela dor inconsolável, doentia, pesada, você está atraindo o seu ente querido para o corpo físico, que já não existe mais, que já está putrefado. E o seu ente querido vai entrar em desespero. Então, se vai para o cemitério com esse tipo de sentimento, não vá. Aliás, quem for, que vá com o coração aberto, que vá com flores no coração,
E leve as flores físicas, mas leve sobretudo a flor da esperança, a flor da alegria, a flor dos bons momentos que viveu com aquela pessoa. Lembra daquela pessoa quando ela era jovem, quando era criança, quando a gente jogava bola, quando a gente fazia conversas boas, quando a gente almoçava junto, quando a gente tomava um café juntos, das coisas boas que aquela pessoa fez. É isso que são as flores. Essas são as flores vivas, verdadeiras, que nós devemos levar para os nossos entes queridos. E levar a flor física, pode levar. Mas desde que eu olhe para a flor física, olhe bem o que eu vou falar para vocês. Se tiver de levar uma flor para o cemitério, olhe para a flor física, mentalize a flor física, feche os olhos e mande essa flor que você mentalizou, tire uma cópia dela, uma foto mental da flor e mande para que ele receba essa flor. O seu ente querido vai receber a flor mais linda do mundo. Porque quando a gente mentaliza uma flor, que eu estou olhando para ela, e oro a Deus pedindo que mande essa flor para o nosso ente querido, essa flor ela vai com uma beleza 10 vezes maior. Ela vai com uma vida, ela vai com luz, ela vai brilhando. A gente não consegue descrever como é. Os nossos sentimentos, quando são enriquecidos de fé, de esperança, de alegria, eles enriquecem a natureza, enriquecem o ambiente, e os nossos entes queridos recebem aquele abraço, aquela flor. Por isso que eles não merecem que a gente vá no cemitério com o drama, o desespero de que eles morreram. Não. Se vai ao cemitério, vá apenas pensar neles, mas nunca olhar para o túmulo, olhar para a cova e dizer, minha mãe está aí. Oh, meu Deus do céu, não façam isso, pelo amor de Deus. Olhar para o túmulo e dizer, meu ente querido está aí, meu filho está aqui, faz 10 anos que ele morreu. Olha que negócio. Não devemos dizer isso. E se tivermos do lado de alguém que está pronunciando uma frase dessa, mentalmente a gente diga, meu Deus, abençoa esta criatura que não sabe o que diz. Abençoa este irmão que desencarnou, para que ele não se influencie por essa frase mental tão infeliz. Claro, não tem um propósito, ninguém tem o propósito de fazer isso porque quer, faz por ignorância. E a doutrina espírita e o evangelho é a doutrina da vida, é a doutrina da imortalidade, é a doutrina da esperança, da alegria. Vocês sabiam que a gente pode chorar de alegria? Eu posso transformar a minha dor em uma dor de luz. Claro que quando um querido meu desencarna, eu também sinto a ausência dele, a saudade. Mas quando eu choro e acredito em Deus, eu sei que Ele vive, eu choro e ao mesmo tempo rio. Eu choro e as minhas lágrimas, eu faço com que elas se transformem em pétalas de luz. Para mandar para ele e dizer o seguinte, meu amigo, minha amiga, meu esposo, minha esposa, minha mãe, meu pai, eu aqui estou chorando a saudade que eu tenho de você. Receba o meu abraço, receba a fé que eu tenho de que o mais breve possível a gente se encontra para continuar o nosso compromisso de sermos companheiros segundo a vontade de Deus. É isso. Nós encerramos aqui a nossa reflexão de hoje, voltada para o dia 2, amanhã, para a gente aprender um pouco mais, refletir um pouco mais e usar o conhecimento que a gente tem da doutrina e do Evangelho para crescer ainda mais nesse assunto e para ajudar os nossos irmãos que ainda não conhecem, pacientemente, com respeito, com carinho, para que um dia também eles alcancem esse conhecimento e a gente juntos possa sofrer menos. Vamos então ver aqui as perguntas que nós tivemos hoje. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui, Mônica. Espera um pouquinho, tem um bocado de perguntas aqui. Só um instante. Deixa eu ver mais aqui. Estou com dificuldade de ver aqui, vamos ver aqui. Só um instante, eu estou baixando aqui as perguntas. Aqui já começou. Maria José está dizendo assim,
Eu, ao abraçar minha amiga, falei assim: sua dor é minha, sei o que é essa dor. Perfeito, Maria. Tá entendendo, Maria José? É isso. É empatia. Quando alguém estiver sofrendo, diga para aquela pessoa: minha amiga, meu amigo, só Deus sabe o tamanho da sua dor. Não é fácil. Todos nós passamos por isso, mas cada um é que sabe de si. Eu peço a Deus que lhe abençoe ainda mais, que lhe fortaleça você e seu ente querido, para que vocês continuem caminhando em direção a Deus que não desampara nenhum de nós. Maria José, e depois fui fazer a prece e fiquei um pouco com ela. Muito bem, é isso mesmo. Focos e Revelações está dizendo: belíssimo conselho em relação ao comportamento que devemos ter diante do desencarne. Temos que saber como confortar o próximo com muita sabedoria e amor no coração. Exatamente. É exatamente isso que nós estamos trabalhando hoje aqui, Focos e Revelações também, dizendo quanta sensatez nesses conselhos. Foi maravilhoso. Muita gente não sabe como confortar alguém neste momento. E isso a gente tem que aprender sempre. O Cristiano aqui também está dizendo o seguinte: todos nós passaremos ou passamos pela experiência da perda, do desencarne. Toda experiência é válida para a nossa evolução espiritual. Tratemos o outro com acolhimento e vivamos a mesma dor. Exatamente, Cristiano. Vamos ver mais aqui. Maria José, belas palavras, meu irmão, mas estou chorando agora. Que as suas lágrimas, Maria José, sejam pétalas de luz, sejam lágrimas de esperança, lágrima de uma doce saudade daquele ente querido seu, que agora, nesse momento, olhando você, vê suas lágrimas serem de luz, de esperança, e não lágrima de desespero, lágrima daquela que põe fim a tudo, que o mundo se acaba. Não, que as nossas lágrimas sejam lágrimas de luz. Vamos ver mais aqui. Elaine está dizendo: vibrar positivamente para os que ficam e para os que desencarnam é o melhor que podemos fazer nesses momentos de dor. Sempre tento pensar em tudo de bom que vivi com uma pessoa. Perfeito, Elaine. Na hora que a gente pensa numa pessoa que desencarnou, seja ela quem for, é sempre bom pensar nos momentos de alegria, nos momentos em que a pessoa estava no melhor da sua vida. Porque é como se mentalmente a gente ajudasse a ela também, se ela estiver triste, ela também se alegra junto com a gente. É uma sintonia muito grande. Toda vez que eu penso no ente querido, ele entra na sintonia do meu pensamento. Se for um ente querido ainda imaturo espiritualmente, a gente ajuda ele a se elevar. Quando eu penso elevadamente, quando eu penso com fé, com esperança, e mando minha flor, meu sorriso para ele, a gente ajuda ele a elevar-se vibratoriamente, sair um pouco do seu sofrimento. Agora, se quando eu me lembro de um amigo, de uma pessoa que desencarnou, com tristeza, com revolta, com amargura, se essa pessoa não é um espírito equilibrado, não é um espírito maduro, e a maioria de nós não somos, essa pessoa vai para baixo, fica tudo cinza, fica tudo um lamaçal. Essa pessoa é como se ela se derretesse de dor, porque o meu pensamento em relação a ela está sendo um pensamento de desespero, de cobrança, de raiva. Tem gente que pensa no desencarnado com raiva. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ela tinha raiva do pai, e o pai tinha desencarnado. Eu digo: minha amiga, não tenha raiva do seu pai. Quando esse sentimento... Ah, mas é tão fácil dizer assim, Cláudio. Me perdoe, eu disse a ela. Talvez você tenha um grande motivo para ter raiva do seu pai, mas eu vou lhe explicar o que significa essa raiva. Essa raiva é ruim para você, é ruim para ele. Quando esse sentimento vier, e vai vir, às vezes a ferida é muito grande, quando esse sentimento vier, ore, peça ajuda a Deus, diga: meu Deus, me ajude a não alimentar esse sentimento. Abençoe o meu pai, me ajude a perdoá-lo. Se a gente for capaz de dizer isso, mesmo admitindo que nós temos os nossos motivos para ter raiva, mas se a gente orar pedindo a Deus que nos ajude a largar esse sentimento, a gente já ajuda muito o nosso ente querido que está no plano espiritual. Elaine também, já falamos aqui. Ivana, Mônica, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos orienta sobre o poder do pensamento na comunicação com os que partiram. Exatamente, Mônica. Né?
os nossos pensamentos se alinham com os espíritos. Claro, se é um pensamento negativo, desesperado, amargurado, o nosso ente querido vai sofrer com isso. Se é um pensamento de luz, se é uma lágrima de saudade, mas é uma lágrima de saudade com esperança, com compreensão, com humildade, com fé em Deus, a nossa lágrima chega para ele como pétalas de luz. Vamos ler mais aqui um pouquinho. Cristiano está dizendo o seguinte: piedade sempre para com o outro diante da sua dor e pelo desencarne de seu ente querido. Exatamente, Cristiano, perfeito. Daniela está dizendo: existe um tempo mais provável para o despertar, porque no catolicismo tem a missa de 7º dia. Existe alguma relação? Olha, nós temos que ter respeito pelas tradições de qualquer religião. Pelos espíritos, conforme Kardec e os espíritos nos orientam, não existe um prazo de 7 dias, de 2 dias, de 1 ano, de 1 mês. Isso é coisa que o catolicismo criou como uma tradição e que nós devemos respeitar. E toda vez que se lembra do ente querido no 7º dia, é como se estivesse lembrando no 3º, no 5º, no 6º. Não tem nada a ver com o 7º. O importante é lembrar dele com luz no coração. Então não existe essa relação de prazo para que o despertar na espiritualidade, não. Tem espíritos que despertam imediatamente. Meia hora, 10 minutos depois da desencarnação já está lúcido. E tem gente que demora 5, 10, 20, 50 anos com dificuldade de entender o que aconteceu na sua desencarnação. Portanto, Daniela, a gente deve respeitar a tradição religiosa. Se alguém chamar, vai na missa de 7º dia de fulano, se puder ir, vá, porque é um respeito à pessoa, à família, ao amigo. Tem um colega de trabalho que vai ter a missa de 7º dia. Não vamos ser aquela pessoa, não, eu não vou porque não precisa. Vá, entendeu? Mas no íntimo não precisa a gente ir. Então nós não nos obriguemos a ir, apenas por uma questão de respeito, de simpatia com os outros, e muito menos com o ente querido, porque a pessoa que partiu, a gente vibra por ele todos os dias, a qualquer dia, sem haver um período delimitado. A Elisângela: quando me lembro de um ente querido que ele já reencarnou, ainda temos alguma conexão? Claro, claro que sim. Quando a gente ora para um ente querido que desencarnou, uma pergunta legal aí, Elisângela, inteligente ela, veja. Imagine que eu estou orando por um ente querido que desencarnou e ele já reencarnou. Eu estou olhando aqui o nosso tempo para ver se dá para a gente comentar mais alguma coisa. Olha, ele já reencarnou e eu estou orando por ele. Claro que permanece a conexão, porque o espírito é o mesmo. Tá? É porque a gente não sabe se ele já reencarnou. Mas não interessa se reencarnou ou não, ele é espírito. As nossas orações para os espíritos transcendem o fato de estarmos encarnados ou desencarnados. Continuemos orando por eles, porque se eles estiverem encarnados, vão receber a nossa vibração de amizade, de luz, de esperança, de alegria. Plínio aqui também está dizendo o seguinte: toda raiva e qualquer sentimento negativo é ruim para qualquer pessoa. Perfeito. É ruim para qualquer pessoa e principalmente para os espíritos desencarnados, porque no mundo espiritual eles são mais sensíveis ao nosso pensamento, tanto aos pensamentos positivos como aos pensamentos negativos. Perdoá-los, não é? Compreendê-los. Se nós temos alguma desavença com ele, devemos perdoá-los. Se não conseguimos perdoar, mas trabalhemos por isso. E se é um ente querido que a gente ama, que a saudade seja a saudade da esperança, a saudade da fé, a saudade da alegria. Muito bom a conversa de hoje, graças a Deus. Aprendemos muito. Vamos agora nos preparar para fazer a nossa prece final, lembrando, né, que nesse momento nós estaremos recebendo o passe dos amigos espirituais que estão aqui junto de cada um de nós. Santa Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de todos nós, de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Amanhã, querida Mãe Maria, multidões, milhões e milhões de pessoas
estarão indo aos cemitérios visitar os seus entes queridos, levando nos seus corações, às vezes, a tristeza, a amargura, a dor. Abençoa, querida Mãe Maria, a todos eles, aos que continuam encarnados e aqueles desencarnados, que muitas vezes são constrangidos, sofrem ainda mais por essa ideia tão grosseira, que ainda é parte da nossa cultura, a ideia de que a morte existe. Abençoa todos eles, querida Mãe Maria, ajudando-lhes a não sofrer tanto, a não aumentar a amargura, a não aumentar as dificuldades da vida, fazendo com que eles recebam o bálsamo da sua misericórdia, o bálsamo do seu olhar, e que a Senhora mande as flores de luzes para todos os lugares, para todos os lares, para todos os que ficam e para todos os nossos irmãos desencarnados. Que eles recebam de antemão o nosso abraço, carregados de luz, de paz, de esperança. Principalmente aqueles que estão em sofrimento, aqueles que ainda carregam consigo as doenças do mundo, o ódio, o arrependimento, a culpa, o ciúme, a posse, o desespero, o medo, para que eles recebam as suas bênçãos, o seu olhar, a sua paz. E a nós outros, querida Mãe Maria, ajuda-nos a compreender cada vez mais as leis do nosso Pai Criador. Ajuda-nos a nos educarmos para sabermos viver esse momento tão natural. Viver esse momento em relação aos nossos entes queridos, os que já partiram, os que vão partir, mas também aprendermos a viver o nosso momento. Ajuda-nos, querida Mãe, a quando for a nossa hora de desencarnar, que saibamos ter, acima de tudo, gratidão pela vida. Que saibamos ter a humildade de pedir perdão a Deus por não ter sabido aproveitar tudo que recebemos. Gratidão a Deus por todos que nos ajudaram, por todos que cruzaram os nossos caminhos. E perdão por aqueles que magoamos, por aqueles que ferimos. Muito obrigado, querida Mãe Maria, por tudo. Dá-nos a sua bênção, a sua paz e a sua proteção hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom final de domingo. Amanhã um bom feriado. E até quinta-feira, se Deus quiser. Lembrando que na quinta-feira a gente vai continuar, não é? aquele assunto da última quinta, que é Entendendo a Doutrina Espírita, parte 3. Quinta-feira aguardo todos vocês, se Deus quiser. Um abraço, uma boa noite e até